O governo está tentando emplacar uma medida que é absolutamente impopular. É, numa medida, claro, que não é só impopular, mas é um ato de desespero por tentar arrumar um dinheirinho, né? Parece aquela pessoa que está dentro de uma casa que não tem, a pessoa não tem nem o que comer e ela está revirando gaveta, revirando, quebrando o cofrinho para tentar arrumar um trocado para poder comprar uma coisa para comer. Assim, parece então o governo está assim, ele está à caça de moedinhas, né? Óbvio que todos eles vivem, como vocês bem ressaltaram, vidas nababescas. Então é óbvio, eles estão muito bem. Para eles não tem problema nenhum, né? E também eles não vão fazer nenhum tipo de corte que os atinja diretamente. Então, quer dizer, eles precisam tirar de alguém. Então vamos tirar da população. Então é isso que eles fazem sempre. Esse não é um problema só de um governo, de dois. Todos os governos pensam do mesmo jeito. Então, o governo está tomando... Precisa fazer um ajuste de conta aí mais uma vez. Precisa aí mais uma vez escorchar a própria população. E aí qual que é a escolha? Quando começa a rolar um burburinho de que isso vai resultar numa taxação, então quer dizer, eles ficam agora se defendendo, falando que não vai taxar nada, que não sei o que, não, é fake news, não sei o que, mas assim, a gente sabe que isso aí, no fim das contas, o fim disso é uma possível taxação. Então assim, ninguém é inocente aqui, ninguém é ingênuo de não perceber isso. Mas aí o presidente toma a brilhante decisão de falar, não, eu vou combater isso. O que ele faz? Ele aparece num vídeo, a mulher dele, que é a figura talvez mais impopular da República hoje, depois dele talvez, ou junto com ele, com uma camisa de um time de futebol, o meu querido Corinthians, mas é um time de futebol, uma coisa mais divisionista do que time de futebol não existe, talvez, né? No Brasil principalmente. Então ele aparece com a camisa de time de futebol, e falando, eu vou, para mostrar para vocês que o Pix não vai ser taxado, eu vou fazer uma doação pro time de futebol. Assim é uma antipropaganda, meu Deus do céu. Assim, como é que vocês conseguem, como é que vocês enxergam essa ação do presidente do país de falar, peraí, estão criando aí uma fake news falando que vai taxar o Pix e tal, então peraí, deixa comigo que eu vou fazer um negócio aqui que vai funcionar super bem. Eu vou botar a camisa do meu time de futebol, aquele que a própria ligação do Lula com o Corinthians é uma ligação espúria, né? O estádio do Corinthians e tudo aquilo que envolve a gestão do Corinthians e os governos do PT. Então ele fala, não, vou botar minha camisa do Corinthians, vou chamar a Janja e vou fazer um Pix aqui doando dinheiro para o Corinthians. Assim, o que vocês pensam de um troço desse? A torcida do Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil e a primeira mais odiada, né? Então não é muito inteligente você fazer um... Não tem sentido. Mas é que assim, também o Lula, historicamente, todo mundo sabe que ele é corintiano e tem essa relação espúria que você falou já. Então, nem seria possível ele tentar, eu acho, sei lá, usar a camisa do Flamengo por ser a maior torcida do Brasil, né? Já tá marcado, né? Mas o que eu vejo é que todos os setores ali que estão mais próximos do presidente, o setor de comunicação, por exemplo, ele tem falhado desde o primeiro dia de mandato. Desde o primeiro dia de mandato. E o setor de articulação política, igualmente. Igualmente, sempre houve reclamação. E aí, ao lado da pessoa, do presidente, quem está, é uma despreparada. Né? Uma pessoa que é uma alpinista social que chegou ali porque ficou na porta de presídio por 580 dias. Então ela tá lá e não tem a menor condição de trazer uma boa relação política com o parlamento, com o judiciário. Na verdade, a maior parte das vezes que a gente percebe, e eu falava muito sobre isso no Clube MBL, quando eu ainda estava escrevendo o Papo de Jornalista lá, ela é uma figura odiada não só por boa parte da população, mas dentro do parlamento. Sim. Ela é tida como uma persona não grata, né, por atrapalhar as próprias negociações. Então, ele, além de ser uma pessoa despreparada, o próprio Lula em si,
né, que deu muita sorte nos primeiros mandatos dele, além disso, ele se cercou de idiotas, né, ele se cercou de pessoas incompetentes. E isso é uma coisa que a própria Dilma fez também, e ela fez isso ainda de uma maneira pior, né, brigando com o Centrão, brigando com a própria base da esquerda, mas o Lula, ele vem repetindo esses atos de forma muito parecida. O pessoal está até perguntando ali no chat sobre o clima de impeachment, de pedir impeachment. Eu acredito o seguinte, o Kim está fazendo um movimento aí das assinaturas, e a gente precisa ver isso. A gente precisa ver se a população realmente quer, né? Se há uma disposição, como havia, né, uma revolta lá para os meados de 2013, 2014. Ali havia algo muito forte, a ponto das pessoas saírem na rua, né? Eu acredito que se o governo ele fosse até as últimas consequências com essa questão da taxação do PIX, eles realmente iriam provocar, né, artificialmente essa revolta. Eles iriam provocar ela iria acontecer, porque você iria afetar a vida de milhões de brasileiros. Mas eu acredito que eles vão estar sempre recuando. A gente vai talvez ver uma espécie de guerra fria aí nos um ano de mandato aí que tem o Lula, mais ou menos, um ano e pouco. Um ano e meio. De o governo tentando avançar para fazer a arrecadação, que precisa de dinheiro, ele sendo rechaçado e recuando. Vai ficar assim, né? E aí eu acho que uma coisa que a esquerda é especialista em fazer é sempre propor grandes absurdos para depois propor coisas menos absurdas, mas que também são maléficas, mas que por antes ter proposto algo tão absurdo, não vai parecer tão absurdo assim e vai acabar passando. Então, ela sempre faz isso. Foi assim com a questão da Shein, e no final acabou taxando mesmo, né? As pessoas estão deixando de comprar ou buscando outras formas, porque realmente estão sendo taxadas. E o mesmo vai acontecer com essa questão da taxação. A Receita... ela pode ter esse controle agora, né? Cristiano Beraldo, nosso grande presidenciável, sempre disse: eu jamais usarei Pix porque tem coisa aí, isso aí não tá normal, né? E financeiramente é uma pessoa que tem que ser respeitada, né, dos seus conselhos, né? O homem conhece das coisas. Então eu não acredito que a população brasileira vai se safar dessa tão fácil assim, por causa desse rios, né? Sim. Óbvio que politicamente o Lula faz um recuo ali que mostra o quão frágil é o seu governo, mas eles não solucionaram o problema financeiro do governo, né? E ainda é uma ponta solta que vai ter que vir de algum lugar. E não vai vir como vocês me disseram, não vai vir do judiciário, não vai vir do próprio poder político, vai vir de quem paga imposto, vai vir de quem está na base da pirâmide. O que é curioso, o que eu estava falando, então assim, você é o presidente do país, tá? Supostamente ele tem à mão aquilo que, qualquer coisa que ele precisar, entendeu? Ele deve ter uma equipe lá, econômica, uma equipe de comunicação, deve ter gente lá competente para fazer isso e tal. Mas aí você vê que o resultado das iniciativas nesse sentido parece que são sempre tocadas por ele e pela Janja. Parece que não tem ninguém, parece que só tem ele e a Janja, os dois sentam lá no quarto, na alcova, né, e ficam lá confabulando, fazendo, nossa, eu tive uma grande ideia, não sei o que, e tal, e aí ele vai lá e faz, assim, ele não pergunta pra ninguém. Será que ele não perguntou pra ninguém? Será que ele não falou assim, o que você vai aqui, eu tô pensando em fazer um negócio, e ninguém falou pra ele assim, presidente, acho que esse negócio aí é meio controverso e tal. Parece que ele toma uma decisão baseada numa coisa que ele conversa com a Janja antes de dormir. Toma lá um golinho de alguma coisa para dar o sono. E aí, quando ele já tá naquele estado meio letárgico, ele solta uma asneira qualquer e a Janja, né, é impossível ela fazer outra coisa, ela solta uma outra asneira em cima dessa e aí sai o que saiu, né? E aí vem
o Nicolas Ferreira, né, que é alguém por quem todo mundo sabe, a gente não nutre nenhuma simpatia, né, mas é forçoso admitir que ele fez ali uma pequena obra-prima de propaganda. Sim, foi um vídeo perfeito, né? Ele começa fazendo a crítica sobre a questão do monitoramento, ele vai desmontando os argumentos do governo de que, não, fake news, não sei o que, depois ele explica o que é, né, e vai colocando um monte de interrogação na cabeça da sua audiência, né, daquelas pessoas que assistiram o vídeo. Você termina o vídeo e fala assim, caramba, né, ele desenha tudinho, tudo, é um vídeo, do ponto de vista, é um vídeo que precisa ser estudado, não é um vídeo brilhante assim, porque não tem nada de estrambótico. É um vídeo simples, ele tá sentado, falando com uma ediçãozinha muito simples ali, mas o roteiro do vídeo é perfeito. Sim. E não é à toa que teve o efeito que teve, né? Então, assim, não é preciso gostar do Nicolas para admitir que aquilo ali foi uma belíssima peça, capaz de fazer o governo ficar completo. Você entra no X agora, lá no Twitter, lá, é uma loucura, eles estão absolutamente desesperados. Não só os políticos do governo, mas todos os seus agentes influenciadores e tal, não sei o que lá. Mais cedo até retuitei um deles lá, aquele Calejão, que é um idiota, mas retuitei aquele cara, porque, assim, eles estão num desespero absoluto. Aquelas pessoas que têm um pouquinho de vergonha na cara estão falando, realmente foi mal essa aí e tal. Mas tem uma meia dúzia que está defendendo, ainda defendendo o governo, né? Assim, porque falando que o recuo foi por causa de fake news e tal. Mas assim, o Nicolas, né, não digo que sozinho, mas um deputado fez o que um presidente poderia fazer com escalas de potência muito maiores, com o poder que ele tem na mão, um deputado sozinho fez. É inacreditável um negócio desse. Isso demonstra assim, que esse governo é um erro completo. É um erro esse governo. Esse governo aí ele é um erro institucional.